Jair Bolsonaro ainda não conseguiu reaver seu passaporte e, com o jogo duro feito pelo ditador supremo Gengis Khan Nacional, Alexandre de Moraes Maduro, o ex-presidente já começa a montar um plano B para ser representado na posse de Donald Trump. Qual é o valor do dólar? R$ 6,05. Repita. 6,05. Muito bem, e voltamos agora com um assunto que está deixando todo o Brasil intrigado. Jair Bolsonaro ainda não conseguiu reaver seu passaporte e, com o jogo duro feito pelo ditador supremo Gengis Khan Nacional, Alexandre de Moraes Maduro, o ex-presidente já começa a montar um plano B para ser representado na posse de Donald Trump. Segundo informações no jornal O Globo, Bolsonaro deve mandar Michele Bolsonaro e seus filhos, o deputado Eduardo Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro, aos Estados Unidos para a cerimônia. Como convidado para a assinatura do termo de posse de Trump, Bolsonaro teria direito a levar uma pessoa, que seria a própria esposa Michele. Flávio e Eduardo estão convidados para o jantar posterior à assinatura da posse na Casa Branca. A defesa de Bolsonaro disse a Moraes, na noite de ontem, que o e-mail recebido com o convite para a cerimônia é verdadeiro e oficial. No sábado, Moraes havia determinado que o ex-presidente enviasse documento para comprovar o convite recebido. E a fake news de esquerda, que é permitida, e porque é permitida, se torna verdadeira, ao menos nas cabeças cheias de bobagem, tão cheias de bobagem que não sobra espaço para os cabelos. Diferente do que vem espalhando o influenciador Tiago dos Reis, que é simpático ao governo Lula, o convite apresentado por Bolsonaro ao STF não é uma resposta automática para quem faz inscrição no site da organização oficial do evento. Na fake news da extrema esquerda, Tiago dos Reis diz que Bolsonaro forjou o convite para a posse de Trump. Vamos ver o vídeo deste calhorda. E desmascararam um plano de fuga do Bolsonaro com um convite fake para a posse do Trump. O Bolsonaro apresentou um convite para a posse do Trump para o Alexandre de Moraes e pediu seu passaporte de volta. Só que, segundo o Alexandre de Moraes, o convite foi enviado por um e-mail que era info@t47inaugural.com. Acontece que nesse site qualquer pessoa pode se cadastrar para receber convite para a posse do Trump. A prova, segundo o Bolsonaro, é que no e-mail ele foi chamado de President Bolsonaro. Então eu fui no site, me cadastrei, coloquei meu nome, President Tiago dos Reis, tal, preenchi os dados e cliquei. Logo depois chegou o e-mail, Hello, President Tiago. Aí depois de algumas horas de análise eles mandam o convite. President Tiago. Só que tem mais, provando que o convite é fake. No convite que o Bolsonaro apresentou para Alexandre de Moraes, é para Swearing-in Ceremony. Se você for no site do evento, vai ver que essa cerimônia é o primeiro dos eventos, que é esse aqui. Ou seja, um evento com muita gente. O Bolsonaro foi convidado para ficar aqui, ó. Como eu sei? Explico. O segundo evento é President's Room Signing Ceremony. Nesse evento só vem o VIP. Bolsonaro não foi convidado. Elias, não, desculpa, ele tem problema, esse menino tem problema? É isso que a esquerda consome? É por isso que o Brasil está desse jeito, cara? É por isso, é pela imbecilidade de conteúdo que agrada exatamente quem acompanha um cara desse nível. Qual é a credibilidade que um cara desse tem para falar qualquer coisa, principalmente sobre política? Isso é bizarro e é por isso que a esquerda cada vez mais mergulha no fundo do poço, porque acaba... Até a risada dele é falsa. Além de... Está que eu sou um sujeito que tem a risada mais verdadeira do mundo. Isso ninguém pode negar. E se tem uma coisa que entende é de risada, até a risada dele é falsa. Olha, mas agora comentando exatamente sobre o convite, eu acho que tem algumas vertentes aí que dá para a gente explorar, que eu acho que o primeiro ponto disso tudo é
o STF, o Alexandre de Moraes e o Lula, porque tudo isso acontece em conjunto, né? As decisões não são tomadas aparentemente apenas por decisões com embasamentos legais, né? Porque se fosse embasamento legal, Bolsonaro não deveria estar nem sendo investigado por um golpe de Estado, que ele nem aqui no Brasil estava e não deu uma palavra para aglomerar ninguém na frente de lugar nenhum. Mas enfim, voltando ao ponto eles estão, o Alexandre, o Lula e o governo do PT e todo o consórcio, em uma linha muito tênue de mostrar ainda mais para o mundo, ou seja, nós acabamos de ter aí, um dia atrás, uma jornalista dizendo que foi intimidada após questionar sobre liberdade para o Alexandre de Moraes, e agora, possivelmente, ele também barrará a ida de um ex-presidente que está sendo investigado, né, que não fez absolutamente nada para ter o teu passaporte apreendido, ele barrará esta ida do presidente, trazendo ainda mais os olhos para dentro da ditadura que está acontecendo aqui no Brasil. E isso... Esse é um erro estratégico dele. Um erro escrachoso. Que eu ia falar, mas esse é o erro estratégico que ele está cometendo. E mais, professor, esse erro pode resultar em uma imagem que será utilizada com muita força pela direita aqui no Brasil, que é a ausência do Bolsonaro e a presença da Michele Bolsonaro ao lado do presidente Trump em um evento tão importante como esse, como convidada. Imagina a Janja como ela ia se rasgar! Imagina a Janja vendo. Ela... Ai, paizinho, eu não fui convidada! Ai, eu me rasgo, eu se rasgo! Pai Renato, tem um detalhe. Eu nem me preocupo com a divulgação aqui no Brasil. Me preocupo com a Janja. Não, nem com a Janja. Olha que aí é que o Alexandre de Moraes está cometendo um erro que é um dos piores erros estratégicos possíveis. Ele perdeu a noção e a proporção. Por exemplo, quando que aconteceu agora com a jornalista? O mundo cada vez mais fica sabendo que ele pode dar nome e sobrenome para a distorção que está acontecendo no Brasil. Por quê? Porque ela veio aqui para entrevistar o Alexandre de Moraes e ela foi perseguida pela Polícia Federal, que se nós vivêssemos no período do AI-5, e veja, eu tenho uma pequena discordância em relação àquele período de 64, eu acho que nós vivemos um regime autoritário, num momento de exceção, e vivíamos uma oligarquia competitiva. Então eu sempre tenho muito cuidado quando eu vejo para aquele período de 64. Mas veja, quando a gente vivesse naquele momento do AI-5, eu lembro que quando o AI-5 foi lançado, o vice-presidente da República se levantou, na época era o Pedro Aleixo, e ele pegou e foi contra. E um dos mentores pegou e perguntou para ele: vai cá, o senhor por acaso não confia nos nossos generais? Ele falou: não, eu confio nos nossos generais. O problema é o guarda da esquina. Ou seja, o que aconteceu com ela foi o guarda da esquina, que estava empoderado por alguém que liga e diz: pode ignorar as leis, porque nós temos um ato. Pelo menos ali tinha um ato, agora não tem mais nada. O ato é a cabeça do Alexandre de Moraes. O ato é a vontade de alguém que se coloca sobre as leis. Então, esses erros estão se acumulando. Vamos pegar o caso do Daniel Silveira. Olha o absurdo que eles falaram. Eles verificaram o dobro do tempo, segundo a nota do jornal, com base numa pesquisa Google. Que é 40 minutos. Que dá considerando o trânsito, problemas de via e qualquer outra coisa. Pega a distância, calcula uma velocidade, diz o tempo normal é esse, então não considera a realidade. Com base nisso é o dobro, se é o dobro, então ele está errado. Então, no caso, ele tem que perder o direito que foi dado a ele na execução. Ora, isso é um absurdo. Então, para nós, o que está começando a ficar cada vez mais claro, os erros que ele está cometendo, talvez reflita um momento de desespero dele, que ele está percebendo que não só ele já não é mais o indivíduo mais detestado do Brasil, porque assim algumas personalidades falam, os desembargadores já falaram isso para ele, como também ele está sendo achincalhado no mundo. Então ele está entrando em desespero, ele está brincando com o Bolsonaro, cometendo outro erro estratégico. Mas você sabe, tem outra coisa também. Peraí. Também não importa se ele recebeu o convite ou não. Não importa, porque o Bolsonaro, nesse meio tempo, ele já foi para os Estados Unidos e voltou. Foi a posse do Milei e voltou. Então não existe justificativa para que ele tenha o passaporte retido, porque ele não apresenta o requisito do periculum libertatis. O pior para ele é se ele falar: não vou entregar o passaporte do Bolsonaro. Quem vai? Vai a Michele. A Janja vai ser rasgada. Nossa Senhora! Vai ser um caos interno aqui. Mas o mais importante, para o mundo inteiro, ficará o seguinte: a esposa do ex-presidente não foi
Porque uma personalidade, a mesma personalidade que perseguiu a jornalista alemã, que tem perseguido tais pessoas, não permitiu que ele fosse, por uma vontade própria, inclusive utilizando fake news de caras da esquerda, dizendo que o presidente Aí o perfil dele não cai, né? Não vão Porque a gente pode mostrar a condenação do Lula na primeira instância, pode mostrar a condenação do Lula na segunda, pode mostrar a condenação dele no STJ e cai o perfil. Agora, ele faz uma coisa mentirosa dessa e o perfil continua lá. Para ver como esse inquérito de fake news, de milícia digital, é tudo marmelada, é tudo perseguição. Só uma frase, olha, a pior, e detalhe, ele está numa situação em que para ele, qualquer decisão ele perde. Se o Bolsonaro for, fica para o mundo o respeito que tem e assim, tal qual os advogados do Bolsonaro falaram, é uma liderança global. Ponto. Dançou. Se o Bolsonaro não vai, o que fica pra ele é não. Peraí, ele não deixa eu foi falar com porque o um corno ditador do chat. impediu. Peraí, corno do chat. Corno do chat que assiste essas merdas de Thiago Reis. Deixa eu ver aqui, ó. Brasil unido com Ciro Gomes, presidente 2026. É o nome do perfil deste corno. O corno diz assim: Pavinato diz que não importa convite, confessou que é falso. Re. É isso aqui que a falta de Enem e educação produz analfabeto. Eu disse que, tecnicamente, nem precisa de documento, porque não é o caso de ter o passaporte retido. Agora, eu só posso confessar coisas minhas, não dos outros. Agora, se você é analfabeto, por favor, mantenha a sua estupidez para você mesmo. Porque o problema do idiota, sabe qual é? É que só os outros percebem que ele é idiota. Ele acha que está abafando. E é o seu caso. Isso é a maior virtude que ele tem. Então pratique. Agora eu só queria, para fechar, essa imagem, né, esteticamente, a imagem da Michelle sozinha lá, trará uma força política tão grande para esse próximo pleito eleitoral que eles ainda não estão imaginando e não mensuraram isso. Porque se for comparar, eu nem gosto de comparar porque não há de se comparar Janja com Michelle Bolsonaro. São duas coisas completamente diferentes. A Michelle, ela tem postura, ela foi de fato uma primeira-dama. É bonita e a Janja elegante. é uma deslumbrada que fica intervindo no governo, na comunicação, que inclusive estava uma bosta e trocou por causa disso. Então, assim, para resumir, o que a gente tem é: se a Michelle for sem o Bolsonaro, nós temos sim a visualização mundial de que o Bolsonaro está sendo perseguido pelo mesmo juiz que perseguiu recentemente esta jornalista. E mais, nós temos a formação de uma liderança política consolidada, que é a Michelle, que na próxima eleição já está sendo cogitada para diversas chapas, tanto se for como vice-presidente ou senador, enfim, seja o que for, essa mulher se tornará uma exímia liderança política dentro do Brasil. Caio, eu aplico nesse caso aí da comparação que você fez ao que o Pavinato falou. O idiota não sabe que... O idiota não consegue perceber. Ela não vai conseguir entender a diferença entre o outro. Agora, eu acho que existe uma perda de foco na discussão desse assunto aqui, porque a questão é, por que o passaporte está preso? Exatamente, mas é o que eu vejo falando, não tem motivo. Esse é o ponto maior, porque, vejamos, vamos supor que tenham possibilidade de um crime, toda possibilidade. Qual é a condenação maior para uma liderança política nacional que ficar exilado no país? Porque se ele fica aqui e vem alguma condenação que seja, e que fica 2 anos, 3 anos preso, volta e volta à liderança. Se ele foge, como seria esse o medo, ele não pode voltar nunca mais. Ou seja, encerraria a sua carreira política. Está na cara que essa possibilidade não está na cabeça dele. É mais do que claro isso. E mais ainda, quer dizer, o que foi? Por causa daquela reunião com os embaixadores, porque não é com relação... Não, aquilo lá já foi condenado. Mas não é com relação às denúncias de agora, que ainda estão na fase de inquérito, esperando uma decisão da PGR. Portanto, não é das denúncias mais intensas que aparecem de agora, é de lá de trás. A questão é, por que o passaporte preso? Não tem juridicidade. O negócio do cartão de vacina. Não apareceu uma prova que liga o Bolsonaro à vacina. Só o Mauro Cid e os outros lá. Os malucão lá da Baixada. Agora, com o Bolsonaro nada. Então, assim, o inquérito já devia ter acabado, o inquérito é ilegal, ele não... Qual é a acusação? Qual é o risco dele fugir? Ele já foi para a Argentina, já voltou. Se ele quisesse, ele ficava lá com o Milei. Não foi e voltou. Agora, não tem motivo nenhum. A questão é essa. É tanta ditadura que o Alexandre de Moraes ele está sequestrando o Bolsonaro.
Isso é um sequestro. Você impedir a liberdade de alguém é crime de sequestro. Mas ele pode sequestrar, ele pode abusar de poder, ele pode colocar a vida do Clezão em risco e o Clezão morre, porque ele sabe que ele não vai responder, porque ele tem 10 amiguinhos segurando o popozinho dele. Pávio, o problema é que ele perdeu tanto a proporção, o Alexandre de Moraes, que ele está focando coisas que são superficiais apenas por uma perseguição, um desejo pessoal de mostrar poder ou perseguir indivíduos que o afetaram psicologicamente. Não, aquele indivíduo me enfrentou. Como eu sou um indivíduo super poderoso, eu vou persegui-lo até não aguentar mais. Por exemplo, ele ia até as últimas consequências de medir a hora de deslocamento, segundo o Google, de alguém, é só porque ele quer perseguir esse cara. Porque da mulher dele viajando no avião da FAB, pois é, não tem nada. Sem registro, aí ele não se importa. Ele impediu o Bolsonaro, é pessoal dele, ele quer por todas as formas mostrar que ele tem o poder, só que o outro erro estratégico que ele está cometendo é que está ficando claro para toda a sociedade brasileira não, tem esse bando de corno estúpido. Isso daí não precisamos nos preocupar com eles, nós precisamos preocupar com aqueles que vão perceber exatamente o ponto em que sai da ideia de que torne o povo temeroso e ele fará o que você quer. Quando ele começa a perseguir coisas que são superficiais e mínimas, fica claro para o povo que aquilo é uma perseguição individual. A primeira coisa que o povo olha e diz assim, ele vai cair. Qual é o momento em que ele vai cair? Quem são aqueles que podem derrubá-lo? Porque ele pode estar chegando até a mim por motivos que são irrisórios, irrelevantes. As pessoas começam a perder o medo e começam a apostar de que aquilo é um grito de desespero. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela... A setinha da pipa do vovô que se esforça, você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.